Olá, você sabia que vem por aí mais um grande concurso da Receita Federal? A Receita pediu preenchimento de mais de 3.300 vagas para cargos de nível médio e nível superior. É uma oportunidade que você não pode perder. Além disso, o Tribunal de Contas da União também está com previsão de um grande concurso ainda este ano. E aí, o que você está esperando para começar a se preparar? Pensando nisso, o Qualis Concursos lançou seu novo curso pelo Zoom. Serão 4 matérias essenciais para quem está estudando para a área fiscal e de controle: auditoria, administração financeira e orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística, que você vai poder assistir sem sair da sua casa. Mas corra, que as nossas vagas são limitadas. E se inscrevendo até o dia 14 de agosto, você ainda ganha 10% de desconto. Corre lá! E as nossas aulas começam no dia 15 de setembro. Aguardamos você lá. Um grande abraço e até a próxima! Olá pessoal, bem-vindos a mais um evento aqui no Qualis, comigo, o professor Gustavo Moser. Fico muito grato aí a vocês que têm acompanhado aí sempre os nossos eventos, aí nos prestigiado, não é? Lembrando aí como foi dado o aviso aí que o nosso curso, o nosso próximo módulo pelo Zoom, começa no dia 15 de setembro, ainda dá para você se inscrever, ok? Eu escolhi para falar hoje sobre um tema importantíssimo em provas, especialmente nas provas que caem, claro, orçamento público, administração financeira orçamentária, que na área fiscal é muito comum, na área de controle nem se diga, que são classificação das receitas e das despesas públicas. Olha, não tem prova da área que caia AFO ou caia orçamento público, que não caia a classificação das receitas e das despesas. Então é um ponto que o aluno precisa ter uma boa, uma excelente noção, tá certo? E eu quero trazer para você aqui, vamos dizer aqui, pelo menos uma introdução a esse assunto, né, que é um assunto, claro, que também aí demanda estudo amplo por parte do aluno, mas vamos começar a falar sobre isso, que é importantíssimo aí para o seu conhecimento de concurseiro, ok? Deixa eu puxar então aqui os slides que eu preparei aqui para você. Deixa eu só achar aqui, vamos lá. Tá aqui. Vamos começando então, eu trouxe aqui para você. Hoje não dará tempo de nós fazermos questões ao final, porque eu quis aproveitar o tempo melhor aí para a gente apresentar a teoria mesmo, tá certo? Para você e para você que não conhecem das nossas aulas, para você conhecer como é que é o nosso estilo de aula, para você ver se você gosta ou não, e se gostar, se inscrever, claro, aí no nosso canal, deixar o seu like aí no nosso vídeo, né? E se inscrever no nosso curso pelo Zoom, ok? Vamos lá então. Então, nós vamos falar aqui de classificação das receitas e das despesas públicas. E aí vamos começar entendendo primeiro o que são receitas públicas. E aí você tem que entender que existem 3 conceitos para receitas públicas. E já começa complicado, professor? Não é bem assim, né? Mas nós temos 3 conceitos para receita pública, dependendo do enfoque, tá? E qual deles pode cair na prova, professor? Os 3. Então, por isso que é importante você saber que existem 3 formas de conceituar receitas públicas. O primeiro conceito é o conceito orçamentário. Por ele, serão receitas públicas todos os recursos que se espera que serão arrecadados e que possam, pelo ente público, e que possam ser utilizados para gastar com despesas, para que o ente possa gastar em suas atividades. Então vamos lá. Pelo conceito orçamentário, receita pública é todo o valor que o ente público vai poder contar para gastar com suas despesas. Por exemplo, produto da arrecadação de tributos, empréstimos eventualmente que o ente público tenha tomado, transferências de outro ente da federação, e como o próprio nome indica, as receitas orçamentárias elas vão constar do orçamento, tá? E aí, pelo conceito orçamentário, então receita orçamentária é toda aquela receita que consta lá do orçamento e que o governo pode gastar, pode utilizar aquele recurso. Aí nós temos o conceito financeiro. O conceito financeiro é mais amplo que o conceito orçamentário. Ó, pelo conceito financeiro, são receitas públicas todos os recursos que ingressarem nos cofres públicos, independentemente de sua origem, natureza ou destinação. Por quê? Nós vamos ver ainda hoje que existem alguns ingressos nos cofres públicos que não representam receitas do ponto de vista orçamentário. Por quê? Porque é um dinheiro que entra, mas que o governo não pode gastar, porque ou ele vai ter que devolver para alguém, ou ele vai ter que repassar a um terceiro, tá? Então, pelo conceito financeiro, não importa. Entrou dinheiro na conta do governo, é receita pública. Ó, conceito financeiro. Financeiro tem a ver com din-din, não é isso? Então, pelo conceito financeiro, entrou dinheiro nos cofres públicos, é considerado receita pública.
Ah, mas o governo vai ter que devolver para a pessoa. Não importa. Ah, mas o governo vai poder gastar esse valor. Não importa. Pelo conceito financeiro, entrou dinheiro nos cofres públicos, é receita. Já pelo conceito orçamentário, não, né? Pelo conceito orçamentário, o governo tem que poder gastar esse recurso. Esse recurso tem que ser dele. E, por fim, nós temos o conceito patrimonial, que é idêntico ao conceito lá da contabilidade geral, da contabilidade empresarial, que considera como receitas públicas todos os acréscimos ao patrimônio líquido da entidade, decorrentes de aumento de ativos ou diminuições de passivos. Eu não vou explicar muito aqui, porque esse é um conceito mais de contabilidade e até para a gente ganhar tempo, que o nosso foco aqui é falar de classificação da receita pública. Mas pelo conceito patrimonial, as receitas públicas são todos os acréscimos ao patrimônio da entidade, aquilo que vai tornar a entidade mais rica, decorrente de aumento de ativos ou diminuição de passivos, e que não necessariamente representam dinheiro, tá? Por exemplo, se um órgão público receber um imóvel em doação, é receita do ponto de vista patrimonial, mas não será do ponto de vista orçamentário nem financeiro, ok? Nós vamos usar aqui especialmente os dois primeiros conceitos, conceito orçamentário e conceito financeiro. Então vamos começar a falar sobre a classificação das receitas públicas. Quando eu falo de classificar as receitas públicas, eu posso usar vários critérios. Aliás, para classificar qualquer coisa, né? Eu posso usar qualquer conjunto de coisas, eu posso usar vários critérios. Aqui eu vou trazer aqueles que eu considero mais importantes aí para provas. Primeiro critério é quanto à efetividade. Quanto à efetividade, as receitas públicas podem ser efetivas ou não efetivas. Primeiro, o que são as receitas públicas efetivas? São aquelas receitas que aumentam de fato o patrimônio da entidade que as recebe. Tá? Elas vão fazer com que a entidade ela se torne mais rica, vamos dizer assim, aumentam a sua riqueza. É um ingresso de recursos que não é contrabalanceado, que não tem como contrapartida a entrega de um bem ou aumento de um passivo. Então, um dinheiro que entra que, de fato, vai engordar, vamos dizer assim, as contas do governo, certo? Exemplos, arrecadação de tributos e receitas de aluguéis. Quando o governo arrecada um tributo, ele, de fato, entre aspas, está ficando mais rico? Sim, está entrando dinheiro, né? Sem que haja entrega de um bem, sem que haja aumento de uma dívida. Então, de fato, o ente público está aumentando o seu patrimônio. Mesma coisa no caso do aluguel. Receber um aluguel, ele está recebendo um dinheirinho e não está se desfazendo do bem, o patrimônio dele está aumentando. Essas são as receitas efetivas. Por outro lado, nós temos as receitas não efetivas. Elas representam aqueles ingressos de valores nos cofres públicos que não aumentam o patrimônio do ente que as recebe. Ué, professor, mas você está recebendo dinheiro, não está aumentando o patrimônio? Toda vez que recebe dinheiro, aumenta o patrimônio, aumenta a riqueza? É que, nesse caso, a entrada do dinheiro ela é contrabalanceada ou pela entrega de um bem ou por um aumento de uma obrigação, pelo aumento da dívida. Então, o ente público não fica mais rico no caso de uma receita não efetiva. Exemplo, ó, alienação de bens. O que é alienação de bens? É a venda de bens. Quando o governo vende um imóvel, por exemplo, está entrando dinheiro, não é isso? Para isso que ele está vendendo, para poder obter o dinheiro. Só que isso torna o governo mais rico? Para simplificar, considera que ele está vendendo pelo mesmo valor que o imóvel estava na contabilidade dele, tá? Não, ele não está ficando mais rico. Por quê? Se o imóvel valia 1 milhão, ele está recebendo 1 milhão, né? Se na contabilidade dele estava por 1 milhão, ele está recebendo 1 milhão de reais, mas está entregando o imóvel que vale 1 milhão. Então, ao mesmo tempo que está entrando no patrimônio dele 1 milhão de reais em dinheiro, está saindo 1 milhão de reais em imóveis. Então, a receita da alienação de bens é uma receita não efetiva. Aqui, receita de aluguéis está errado. O segundo exemplo está errado, esqueci de trocar. A receita de empréstimos. Receita de empréstimos. Empréstimos também é uma receita não efetiva. Por quê? Quando o governo pega um empréstimo, está entrando dinheiro, para isso que ele está pegando empréstimo, não é isso? Mas, por outro lado, está havendo a assunção de uma dívida. Quando você pega empréstimo no banco, você fica mais rico? De jeito nenhum, pode até parecer, né? Aparece dinheiro lá na sua conta, mas você não está mais rico não. Por quê? Porque você está assumindo uma dívida, você vai ter que entregar aquele dinheiro de volta para o banco, tá? Então, receita efetiva aumenta o patrimônio líquido do ente que as recebe. Exemplo, arrecadação de tributos, receita de aluguéis. Receita não efetiva, o dinheiro entra, legal, mas ele é contrabalanceado pela saída de um ativo ou pela assunção de uma dívida. Exemplo, venda de bens pelo governo ou então empréstimos tomados, ok? Vamos lá, continuando.
Outra classificação possível das receitas públicas é quanto à sua origem. E aí, quanto à origem, as receitas públicas elas podem ser originárias ou derivadas. O que são receitas originárias? São aquelas obtidas a partir da exploração do próprio patrimônio público. Ó, na receita originária, o governo usa o próprio patrimônio público para gerar receita. E aí, qual a principal característica delas? Elas não são de pagamento obrigatório pelos contribuintes. As pessoas entregam para o governo se quiser. Ah, professor, quem vai ser bobo de entregar dinheiro para o governo sem ser obrigado? Nós vamos ver aí alguns exemplos que você provavelmente já fez isso, inclusive, tá? Então, são situações em que o governo utiliza o próprio patrimônio público para gerar receita e as pessoas não são obrigadas a entregar esse valor. Você pode dar exemplo, professor? Posso. Ó, receita da alienação ou do aluguel de bens públicos. Quando o governo vende ou ele aluga um imóvel público, por exemplo, as pessoas são obrigadas a comprar aquele imóvel do governo? Não, compra quem quer. Você é obrigado a alugar um imóvel do governo? Não, você aluga se você quiser, tá certo? Agora, se você comprar o imóvel do governo ou se você alugar, esse você vai ter que pagar. Mas veja que você não é forçado a isso. Você faz isso voluntariamente. E aí o governo está usando o próprio patrimônio público, no caso o imóvel, para gerar essa receita. Outro exemplo, receita de prestação de serviços. Quando o governo presta um serviço, a população, né, para ter acesso àquele serviço, tem que pagar por aquilo. Também é uma receita originária. Você paga se você quisesse utilizar do serviço. Entra aqui, por exemplo, as contas de água, luz, telefone, internet e por aí vai. É que hoje é verdade que na maioria dos casos, isso é prestado por uma empresa privada que adquire o direito de explorar esse serviço, né? E aí você está pagando uma receita para uma empresa privada. Mas se for o próprio governo que esteja explorando, por exemplo, alguns municípios é a própria prefeitura que fornece o serviço aí de água potável, distribuição de água. Aí, nesse caso, você tem uma receita originária da prefeitura. Por quê? Porque você não é obrigado a pagar sua conta de água, luz, telefone, internet. Não sou obrigado, professor, eu posso ficar sem pagar? Pode, só que você vai ficar sem o serviço também. Por quê? Porque, na verdade, você está contratando o serviço, né? É que nem você é obrigado a ter TV a cabo na sua casa? Não. Se você quiser, você vai lá e assina e vai ter que pagar todo mês. Você é obrigado a ter internet na sua casa? Não. Se você não quiser, você não paga e também não tem internet. Mesma coisa, serviço de água, luz, telefone. Telefone hoje, quase ninguém mais tem telefone fixo, né? Se você tem telefone fixo, se você quiser na sua casa. Então veja que aí você tem a opção de contratar ou não um serviço. É claro que se contratar, você vai ter que pagar porque você está utilizando o serviço. Mas não é de pagamento compulsório determinado por lei, ok? Então as receitas originárias são aquelas que o governo obtém a partir do próprio patrimônio público, sem precisar obrigar as pessoas a pagar. Aí nós temos as receitas não originárias, não é efetivas não, é não originárias, que são aquelas obtidas a partir de contribuições compulsórias dos cidadãos. As receitas não originárias são aquelas que o governo obtém a partir de pagamento obrigatório feito pelas pessoas. As pessoas são obrigadas a pagar porque a lei assim o determina. Quais são essas receitas não originárias? Está escrito errado aí. Não é não efetivas não, é não originárias. Quais são as receitas não originárias? São os tributos e as multas. Tanto os tributos como as multas, eles são de pagamento obrigatório, não é isso? Por quê? Porque a lei assim o estabelece. A diferença é que o tributo ele não decorre de um ato ilícito, ou seja, você não fez nada de errado, mas a lei determina que você vai ter que pagar aquele valor para o governo. Já a multa decorre de algum ato ilícito que você praticou. Estacionou o carro no lugar indevido, começou a construir lá sem ter autorização da prefeitura para isso, e por aí vai, tá? Mas o fato é que as receitas não originárias são aquelas que o governo obtém compulsoriamente dos cidadãos, através dos tributos e das multas, porque a lei determina esse pagamento obrigatório, ok? Então deu para entender? Quanto à origem, as receitas públicas podem ser originárias e não originárias. Originárias, o governo usa o próprio patrimônio para gerar receita. Não originárias, ele obtém diretamente do patrimônio de terceiros através do pagamento obrigatório por parte desses terceiros, que são os tributos e as multas. Continuando, vamos lá. Classificação das receitas públicas quanto à natureza, ó. Quanto à natureza, as receitas públicas elas podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. O que são as receitas orçamentárias?
são aqueles recursos que pertencem de fato ao ente público e que serão usados para atender as despesas públicas. Ó, essa classificação aí quanto à natureza, orçamentárias e extra-orçamentárias, ela só faz sentido se você adotar o conceito financeiro de receita pública, tá? Porque se eu adotar o conceito orçamentário, na verdade, a receita, ela só vão existir receitas orçamentárias, tá? Então essa classificação só faz sentido se, assim como a Lei 4.320, a gente adota o conceito financeiro. Então, receitas orçamentárias são recursos que o ente público tem de fato, pertencem a ele, e ele pode usar para atender as despesas públicas, atender às suas necessidades de gastos. E elas têm esse nome porque elas vão constar do orçamento. Porque o orçamento é justamente uma peça que ele traz de um lado as receitas que o governo espera arrecadar e as despesas onde ele vai gastar esses recursos, tá? Então, se o governo pode gastar aquele recurso, ele vai estar no orçamento. E as receitas extra-orçamentárias? Elas têm esse nome porque elas não estão no orçamento. E por quê? Porque são recursos que somente ingressam nos cofres públicos temporariamente. São recursos que entram nos cofres públicos, mas o governo não pode gastar. Por quê? Ou vai ter que devolver rapidamente aquele que emprestou, ou vai ter que repassar a um terceiro. O dinheiro não é do governo, tá? A grande maioria, a maioria esmagadora das receitas públicas são orçamentárias. As receitas extra-orçamentárias são exceções. São poucas as receitas extra-orçamentárias, que são valores que o governo arrecada, mas o dinheiro não vai ficar com ele. Ele vai ter que ou repassar a alguém, ou vai ter que devolver a quem depositou rapidamente, tá? Vamos ver uns exemplos aí? É importante guardar só os exemplos das extra-orçamentárias, porque as outras receitas serão orçamentárias. Então, eu tenho que guardar. Receita extra-orçamentária entra nos cofres públicos temporariamente, a extra-orçamentária, tá? E aí, ao mesmo tempo que a receita entra, ela gera para o governo uma obrigação, que vai ter que devolver para terceiro ou vai ter que repassar, tá? Isso para alguém. Então, quais são os exemplos aí, os principais exemplos de receitas extra-orçamentárias? Primeiro, fianças e calções recebidas. O que é isso? Isso aqui ocorre quando o governo recebe um valor de alguém para garantir uma determinada obrigação dessa pessoa. E se essa pessoa cumprir a obrigação, o governo vai ter que devolver o dinheiro. Exemplo, a Lei 8666, a Lei das Licitações, ela prevê que no caso de obras públicas, o governo possa, se for o caso, exigir uma garantia da empresa. Por quê? Porque às vezes acontece da empresa, na hora da licitação, se empolgar, aí o escritório de engenharia coloca a proposta lá embaixo de preço só para ganhar a licitação, e na hora que começa a executar a obra, vê que vai ter prejuízo e abandona a obra no meio do caminho. Então o governo ele pode exigir uma garantia de até 5%, em casos excepcionais pode chegar a 10% do valor da obra. Esse dinheiro a empreiteira vai deixar lá depositado. Se ela executar a obra no prazo certinho, conforme estava no edital, conforme está no contrato, ela pode levar esse dinheiro embora. Então a empresa vai lá e deposita lá, sei lá, 5 milhões de reais para garantir a obra pública. O governo pode gastar esse dinheiro? Não, porque ele vai ter que devolver, né? É uma calção que está sendo entregue. Então esse dinheiro está entrando nos cofres públicos, mas o governo não pode gastar. Porque se ele gastar, na hora que a empresa chegar lá e disser, ó, pronto, terminei a obra, você devolve meu dinheiro? Aí o governo fala, ih, foi mal, gastei o seu dinheiro. Não dá, né? Então é uma receita extra-orçamentária, o governo nem coloca no orçamento para não gastar. Porque se ele colocar no orçamento, ele vai gastar. Outro exemplo, consignações de terceiros. O que é isso? São valores que o ente público arrecada, que entra na conta do governo, mas que o governo vai ter que repassar a um terceiro. Esse dinheiro não é dele. Exemplo, retenções que o governo faz na fonte para repassar a terceiros, como um empréstimo consignado, por exemplo. O servidor foi lá, fez o empréstimo consignado, e todo mês o governo desconta do salário do servidor e repassa para o banco, né? Esse valor que é descontado do salário do servidor, contabilmente, é como se ele entrasse na conta do governo, na conta pública, nas contas públicas. Só que aí o governo não pode gastar, né? Por quê? Porque vai ter que repassar para o banco, não é isso? Tem um contrato lá, tem um convênio que o governo vai ter que repassar para o banco. Então, é uma receita que entrou nos cofres públicos, mas que o governo não pode gastar. Portanto, é uma receita extra-orçamentária. Outro exemplo, pagamentos não reclamados. O que são pagamentos não reclamados? São valores que o governo deveria pagar, mas a pessoa não apareceu para receber. No final do ano, se a pessoa não aparecer até o final do ano, isso vai voltar para a conta do governo, mas ele não pode gastar, porque a pessoa pode vir para receber a qualquer momento. Vou dar um exemplo.
a pessoa foi lá, fez a declaração do imposto de renda e deu imposto a restituir, tá? Então esse valor tem que ser, vai ser devolvido à pessoa. Quando dá imposto a restituir, você informa a conta bancária que você quer receber. Só que vamos imaginar que a pessoa informou a conta bancária, só que esqueceu que tinha uma restituição para receber e encerrou a conta. Aí a hora que o governo vai devolver esse dinheiro para a pessoa, o banco diz, essa conta não existe mais, esse dinheiro retorna para os cofres públicos. E aí a pessoa tem até 5 anos para vir apresentar a conta correta. Tá? Quando isso volta para os cofres públicos, vai voltar como um pagamento não reclamado. O governo não vai poder gastar. Por quê? Porque a pessoa tem 5 anos para vir reclamar isso, para vir receber esse dinheiro. Né? O que mais? Restos a pagar. Os restos a pagar também são considerados receita extra-orçamentária. Tá? Aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque restos a pagar daria aqui pelo menos uma meia hora a gente falando sobre isso. Mas restos a pagar representam valores que foram compromissados, foram empenhados no ano anterior, mas não foram pagos. Então, no ano seguinte vai ter que ser pago. Então, eles vão ser considerados receitas extra-orçamentárias, para que o governo não gaste aquele dinheiro. E operações de aro. O que são operações de aro? Aro é a sigla de antecipação de receita orçamentária. Os empréstimos de aro são empréstimos de curtíssimo prazo, em que o governo ele vai devolver o dinheiro para o banco no mesmo ano em que ele pegou. E aí são feitos para atender a insuficiência de caixa dentro do exercício financeiro, de acordo com a lei. Tá? Então, na operação de aro, o governo pega um empréstimo, por exemplo, em fevereiro, só que ele tem que pagar até o dia 10 de dezembro, segundo a lei. E aí é um empréstimo de curtíssimo prazo, portanto. Tome muito cuidado. Empréstimos em geral são receitas orçamentárias, empréstimos em geral, tá? Tá na parte de cima lá, ó. Empréstimos em geral são receitas orçamentárias. O único tipo de empréstimo que vai ser considerado receita extra-orçamentária são as operações de aro, que são esses empréstimos de curtíssimo prazo, feitos para atender a insuficiência de caixa do governo dentro do próprio exercício financeiro, em que o dinheiro vai ser devolvido no próprio ano, no próprio exercício. Ok? Então, como eu disse a você, a grande maioria das receitas são orçamentárias. Receitas extra-orçamentárias são exceções, tanto é que nesse caso é importante guardar essas exceções, esses exemplos que estão aqui. O que mais? Classificação das receitas quanto à categoria econômica, outra classificação importante. Ó. E aí, quanto à categoria econômica, as receitas públicas podem ser ou correntes ou de capital. As receitas correntes, elas têm esse nome porque elas são recebidas com frequência. São recebidas sempre. E aí elas podem ser usadas para o pagamento de despesas correntes. Por exemplo, vamos imaginar que nós fôssemos o governo, que você fosse o governo. O que seria a sua receita corrente? Se você trabalha, o seu salário. Se você tem lá um imóvel que você aluga e recebe renda daquele aluguel, o valor do aluguel lá do seu imóvel, é aquele dinheirinho que está sempre entrando, tá certo? E que você conta com ele para pagar as suas contas do dia a dia. Essas receitas correntes, normalmente, elas são efetivas. Normalmente, elas representam ingressos que vão, de fato, aumentar o patrimônio do ente. E por isso que ele pode usá-la para pagar as suas despesas. E as receitas de capital? São receitas eventuais, esporádicas, que não devem ser usadas para custear despesas correntes. Nós já vamos ver exemplos. Mas como essas receitas elas são eventuais, esporádicas, elas não devem ser usadas para pagar as contas do dia a dia. E mais do que isso, as receitas de capital, via de regra, elas são receitas não efetivas. Então o dinheiro entra, mas não está vendo um aumento no patrimônio do governo, não. Portanto, ele não pode ficar contando com esse dinheiro para pagar suas contas do dia a dia, não. Senão o patrimônio dele vai diminuir, concorda? Né? Porque se é um dinheiro que entra, que já não está aumentando o patrimônio do governo, é não efetiva, e o governo usa aquilo para pagar suas contas do dia a dia, o patrimônio público vai diminuir, o patrimônio do governo vai diminuir. Então, receitas de capital não devem ser usadas para custear despesas correntes. É uma regra geral, ok? Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, quais são as receitas correntes? De acordo com a Lei 4.320, as receitas correntes são todas essas aqui. Todas essas categorias que aí são. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, nós temos a receita tributária. O que é a receita tributária? É aquela decorrente de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para quem já estudou direito tributário, a Lei 4.320, que traz aí essa divisão, ela adotou a teoria, assim como o CTN, o Código Tributário Nacional, adotou a teoria tripartite da repartição dos tributos.
é algo que hoje está ultrapassado, né? O STF usa a teoria pentapartite. Mas, não por acaso, o relator do anteprojeto da Lei 4.320 do Código Tributário Nacional foi o mesmo, que foi o tributarista Aliomar Baleeiro. Tanto é que as datas são muito próximas. A Lei 4.320 de 1964 e o CTN de 1966, tá? Então são leis aí próximas entre si, né? E aí ele adotava a teoria tripartite. Então a receita tributária é aquela receita decorrente de impostos, taxas e contribuições de melhoria pagas pelos contribuintes. A nossa aula aqui não é direito tributário, não vou entrar na diferença de cada uma delas, não. Receita de contribuições são as receitas que nós chamamos hoje de contribuições especiais. Tá? Que aí lá no direito tributário a gente aprende. Podem ser contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, salário e educação, a contribuição para o serviço de iluminação pública. Tudo isso entra como receita de contribuições nos cofres públicos, são contribuições especiais. Okay? Só uma curiosidade para quem já estudou direito tributário. Quem não estudou, fecha o ouvido para não confundir. Os empréstimos compulsórios, eles são considerados tributos atualmente pelo STF, tá? Mas, pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que adota a mesma lógica da Lei 4.320 nesse aspecto, empréstimos compulsórios não são considerados tributos sob o ponto de vista do direito financeiro. Do direito tributário, sim, ok? Na prática, não tivemos grandes problemas, porque há muito tempo que a gente não tem empréstimo compulsório, né? Mas só para saber, porque eu já vi questão de prova relativamente recente, perguntando se a receita tributária incluía a receita de empréstimos compulsórios. Uma pegadinha. O cara que estudou direito tributário vai dizer, empréstimo compulsório é tributo, então vai estar aí na receita tributária. Não. Pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, não. Pelo direito financeiro, empréstimos compulsórios não são tributos, tá? Mas do direito tributário, sim. O que mais? A receita patrimonial. O que é a receita patrimonial? Receita patrimonial é aquela receita que o governo obtém utilizando-se dos bens públicos, portanto é uma receita originária, mas sem se desfazer do bem, sem vender o bem. Ele usa o bem público para gerar uma receita para ele e o bem continua lá no patrimônio do governo. Exemplo, receita de aluguéis, de concessões, de cessões de direitos. Então vamos lá, no caso de um aluguel, o governo tem um prédio que ele não está usando. Ele pode alugar ou vender, né? Se ele alugar, só se ele alugar, vai gerar para o governo uma receita patrimonial. Por quê? Porque, nesse caso, o prédio vai continuar lá. O governo não se desfez do prédio e está ganhando dinheiro com isso. Então, vai ser receita patrimonial. Ele usa o patrimônio para gerar receita, como se fossem frutos do patrimônio público, a receita patrimonial. Receita de concessões também. O governo faz uma licitação para verificar quem está interessado em administrar uma rodovia, uma concessão ali da rodovia. Só que a empresa que ganhar a rodovia vai ter que pagar para o governo uma outorga anual, sei lá, de 50 milhões de reais. Essa outorga para o governo é uma receita patrimonial, porque ele está utilizando o patrimônio público para gerar essa receita, não é isso? Porque quem participa da licitação só quem quiser. E aí, não é uma receita não originária, é originária. E aí, então, ele não está se desfazendo da estrada, a estrada continua sendo do governo, tá? Aí nós temos as receitas agropecuárias, a receita industrial e a receita de serviço. Todas essas podem ser enquadradas na mesma categoria, que são aquelas receitas decorrentes de atividades comerciais, como prestação de serviços ou vendas de bens. Então, no caso dessas três receitas aí, receita agropecuária, receita industrial e receita de serviço, o governo ele vai atuar mais ou menos como uma empresa privada. Ele vai oferecer bens e serviços à população, compra quem quer, tá certo? E aí essa pessoa vai pagar para o governo e isso vai entrar em uma dessas categorias, dependendo do tipo de serviço ou de produto que o governo está vendendo. Se for um serviço de origem agropecuária, um bem de origem agropecuária, receita agropecuária. Se for um produto industrializado, receita industrial. Se for uma prestação de serviço, receita de serviço. Tá? Hoje é raro você ter esse tipo de receita, por quê? Porque a Constituição, lá no artigo 175, ela, como regra geral, ela proíbe o exercício de atividade econômica direta pelo governo, a não ser em casos de interesse público ou de segurança nacional. Tá? Então, via de regra, o governo não exerce. E quando ele exerce, ele vai exercer por meio de entidades da administração indireta, que possuem patrimônio próprio. Então, hoje é muito raro o governo arrecadar em alguma dessas três receitas aqui, mas estão ainda ali, é importante saber que elas existem. Aí nós temos as transferências correntes. O que é isso?
são aqueles valores recebidos pelo ente público de outros entes para que ele gaste em despesas correntes, Então, por exemplo, despesa corrente a gente vai ver, mas são despesas correntes, são aquelas despesas do dia a dia, para manter o que o governo já tem. Então, por exemplo, o Estado repassa para o município um dinheiro para o município pagar combustível para viaturas. Esse combustível para viaturas é uma despesa corrente para o município, que é uma despesa só para manter o que ele já tem, não está acrescentando nada de novo, né? Uma despesa de manutenção. Como o município está recebendo isso para gastar em despesa corrente, esse dinheiro que está vindo do Estado, para o município será uma transferência corrente, uma receita corrente na modalidade de transferência corrente. Se o município estivesse recebendo para gastar em despesa de capital, mais à frente a gente vai ver o que é despesa de capital, se o município está recebendo para gastar em despesa de capital, aí seria uma transferência de capital, ok? E outras receitas correntes vai englobar as receitas correntes que não se enquadrem nas categorias anteriores, como, por exemplo, multas, o valor recebido aí, né, decorrente de multas aplicadas pelo ente público, indenizações recebidas pelo ente público, são exemplos aí de outras receitas correntes, ok? Então deu para entender aí receitas correntes. São receitas que o ente público recebe com frequência e pode contar com elas para pagar as suas despesas do dia a dia, para pagar as suas despesas correntes, e aí elas vão ser enquadradas em uma dessas categorias que aí estão. E as receitas de capital? Estão lá. As receitas de capital você já sabe, são aquelas receitas eventuais, que o ente público não pode, via de regra, contar com elas para pagar suas despesas do dia a dia. E quais são elas? São essas que estão aí, ó. Primeiro, receita de operações de crédito. O que é isso? São receitas decorrentes de empréstimos tomados pelo governo ou emissão de títulos, que também é uma forma do governo se financiar, né? Então o governo vai lá e pega empréstimo no banco, seja aqui no Brasil, seja fora, ele está tendo uma receita de capital chamada de receita de operações de crédito. Ou então a União emite títulos do Tesouro, para que as pessoas comprem isso. A União está se financiando. Veja que nesse dinheiro o governo vai ter que devolver, a União vai ter que devolver. Quando chegar no vencimento do prazo lá do título, ela vai devolver para a pessoa o dinheiro que a pessoa pagou, mais juros, se os juros já não foram pagos ao longo do período, né? Então o governo está se endividando. Toda a receita de operações de crédito leva a um endividamento do governo. E aí vai ser uma receita não efetiva, concorda comigo? Por quê? Porque está entrando dinheiro nos cofres públicos, mas em contrapartida o governo está assumindo uma dívida e não está ficando mais rico ao receber esse dinheiro. Pelo contrário, vai ter que devolver depois, inclusive com juros. Alienação de bens. O que é isso? É aquela receita decorrente da venda de bens. Naquele exemplo que eu dei para você, lembra? O governo, a prefeitura, por exemplo, tinha um imóvel que ela não estava usando. Ela pode vender esse imóvel ou pode alugar. Se ela alugar o imóvel para um terceiro, vai ser uma receita corrente patrimonial. Por quê? Porque ela vai estar recebendo todos os meses aquele valor, né? Então o dinheiro está sempre entrando. Agora, se a prefeitura resolver vender, ela vai receber uma vez só, não vai receber mais. Então, aí, portanto, será uma receita de capital e vai estar aqui na receita de alienação de bens. Amortização de empréstimos concedidos. O que é isso? Aqui o governo está recebendo de volta um valor que ele emprestou lá atrás para alguém. Por exemplo, a União emprestou dinheiro para os estados e os estados devolvem para a União aquele valor. Para a União vai ser uma receita que ela está recebendo de volta, não é isso? Só que importante, vai ser receita de capital só a amortização, tá? Por quê? Quando você paga o empréstimo, quando o devedor paga o empréstimo, ele paga, além do que ele pegou emprestado, ele paga também os juros, não é isso? O que ele está devolvendo do que ele pegou emprestado é a amortização. O que ele está pagando a mais é os juros. Os juros recebidos por esses empréstimos que a União concedeu são despesas correntes, importante, tá? Vai ser despesa de capital só o valor da amortização desses empréstimos. O que mais? Transferências de capital. São irmãs das transferências correntes. São valores que o ente público recebe de outros entes também, só que qual que é a diferença para a transferência corrente? Aqui na transferência de capital, o dinheiro está sendo recebido para gastar em despesas de capital. Exemplo, construção de escolas, de hospitais, por aí vai. Tá? A gente vai falar depois de despesas de capital. Então, se o ente público recebe um recurso de alguém, aqui no caso também das chamadas transferências voluntárias, tá? Não são aquelas transferências obrigatórias pela Constituição ou pela lei. Mas foi feito um convênio entre dois entes para um repassar dinheiro para o outro.
Quem está recebendo? Se ele está recebendo para gastar em despesa corrente, é uma transferência corrente. Se ele está recebendo para gastar em despesa de capital, é uma transferência de capital. Superávit do orçamento corrente. Ele é previsto pela Lei 4.320 como uma das espécies de receita de capital. Por quê? Porque a Lei 4.320 ela diz que será considerado receita de capital o superávit do orçamento corrente. Mas tem que tomar cuidado. Até coloquei em vermelho aqui, ó, porque na verdade ele não é uma receita de fato, tá? Por quê? Porque a própria Lei 4.320 define o superávit do orçamento corrente como a diferença entre receitas correntes e despesas correntes no orçamento. Então veja que, na verdade, ele está só medindo a diferença entre receita corrente e despesa corrente, não é uma receita nova. Mas por que considera, então, receita de capital se ele não é uma receita de fato, professor? É por uma razão simples. Se o governo está tendo mais receitas correntes do que despesas correntes, qual que é a tendência do governo? Aumentar a despesa corrente, né? É que nem eu e você. Você está sobrando salário no final do seu mês. É o contrário, normalmente sobra mês no final do salário, né? Mas está sobrando salário lá no final do seu mês. O que acontece? Qual que é a tendência nossa? Aumentar as nossas despesas, não é isso? Gastar com coisas que nós não gastávamos antes. Isso também, o governo tem essa tentação. E aí, para evitar isso, a lei está dizendo, peraí, se está sobrando receita corrente em relação à despesa corrente, esse valor aí você não pode gastar em despesa corrente, você tem que gastar em despesa de capital. Essa é a ideia, tá? Mas, de fato, isso daqui não é uma receita realmente. A lei só diz que será considerado como receita de capital. E, por fim, outras receitas de capital, que são receitas de capital que não se enquadram nas demais categorias. Como, por exemplo, MCASP dá os seguintes exemplos: integralização de capital social, remuneração de disponibilidades do Tesouro, né? Então o governo tem lá um dinheiro lá que está rendendo juros, isso daí vai entrar aí como outras receitas de capital atualmente. Então, antigamente considerava como receita patrimonial, agora está entrando aí segundo o MCASP, ok? Então, olha só. Nós vimos que, quanto à categoria econômica, as receitas públicas podem ser correntes ou de capital. Vimos que as receitas correntes são aquelas que entram sempre, então o governo pode contar com elas para pagar as suas contas do dia a dia. Vimos que as receitas de capital, por outro lado, são aquelas eventuais que o governo não pode contar com elas para pagar as suas despesas do dia a dia. Vimos os tipos de receita corrente e os tipos de receita de capital. Ok? Agora, nós vamos... uma observação aqui importante. É verdade, ó. Observação. O MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, para quem não sabe, esse MCASP aí, ele é editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pela STN, e ele traz uma série de regras que devem ser obedecidas pela União, Estados e municípios na contabilidade pública. Tá? E aí, então, o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, ele não considera a existência das receitas extra-orçamentárias, classificando-as como ingressos extra-orçamentários. Então, para o MCASP, ele não adota aquele conceito financeiro. Tá? Para ele, receita extra-orçamentária não existe. O que ele chama só de ingressos extra-orçamentários, esses valores que entram só temporariamente nos cofres públicos. E aí, então, por conta disso, quando se trata de classificar quanto à natureza, o MCASP classifica as despesas em 3 níveis quanto à natureza. Categoria econômica, origem e espécie. Tá? Como assim? Quando o MCASP fala de classificação quanto à natureza, ele não divide em receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, como a Lei 4.320 faz. Porque para ele não existe receita extra-orçamentária. Aquilo é só um ingresso extra-orçamentário, não receita. Então, quando ele fala em classificação quanto à natureza, já que para ele são todas orçamentárias, ele vai dividir em 3 níveis. No primeiro nível é a categoria econômica, e aí que é a mesma da MCASP, e aí que é a mesma da Lei 4.320, que pode ser corrente ou de capital. Tá? Então, quando se trata da classificação quanto à natureza, o MCASP primeiro começa classificando a receita em corrente ou de capital. Aí, depois disso, ele vai classificar a origem da receita. A origem, se é uma receita, aí vai desdobrar, tá? Que é isso daqui, é justamente isso daqui, ó. Esse desdobramento que nós vimos aqui. Tanto para a receita corrente, como para a receita de capital. Então, origem são essas divisões aí que estão no azul mais claro. E depois ele ainda divide em espécie, que é uma subdivisão da origem, que eu nem vou apresentar aqui para você, porque vai dar centenas de divisões. Mas só para saber que quando o MCASP fala de classificação quanto à natureza, ele não divide em orçamentária e extra-orçamentária, que é como a lei faz. Porque para ele, todas as receitas são orçamentárias, então, na verdade, ele vai classificar em 3 níveis aqui. Classificação quanto à natureza. Primeiro classifica em corrente ou de capital,
depois dentro de cada uma dessas categorias classifica quanto à origem, e depois dentro de cada uma dessas origens ele classifica quanto à espécie. Aí nós terminamos de falar sobre classificação das receitas públicas, vamos falar de despesas públicas agora. Primeiro, o conceito de despesas públicas. Assim como havia 3 conceitos para as receitas públicas, também haverá 3 conceitos para as despesas públicas. Acompanhe comigo. Existe o conceito orçamentário. Pelo conceito orçamentário, são receitas públicas todas as aplicações de receitas públicas, de recursos públicos. Então, despesa pública, pelo conceito orçamentário, é toda aquela despesa que consta do orçamento. Todo gasto autorizado pelo orçamento. Tá? Lembra que eu falei para você que o orçamento tem 2 lados, né? O lado da receita, que são os ingressos que o governo espera que vai ter nos cofres públicos, e o lado da despesa, que é a aplicação disso. Do ponto de vista orçamentário, despesas são as aplicações desses recursos públicos. Nós temos aí o conceito financeiro. Pelo conceito financeiro, despesas públicas são todas as saídas de recursos dos cofres públicos, independentemente da sua origem, natureza ou destinação. Lembra do conceito de receita pública, o conceito financeiro de receita pública? Era todo ingresso de dinheiro nos cofres públicos, né? O conceito financeiro de despesa pública vai ser semelhante. É toda saída de dinheiro dos cofres públicos. E nós temos, por fim, o conceito patrimonial de despesa pública, que vai ser muito semelhante ao conceito de despesa lá da contabilidade empresarial. Vai definir despesa como todas as reduções do patrimônio líquido da entidade, decorrentes de aumento de passivos ou de diminuições de ativos. Ok? Os conceitos normalmente que nós usamos em orçamento público para despesa pública são os conceitos orçamentário e financeiro. Continuando. Classificação das despesas quanto à efetividade. Assim como as receitas, as despesas também podem ser classificadas quanto à efetividade. Como é que vai ficar daí? Quanto à efetividade, as despesas públicas podem ser efetivas ou não efetivas. As despesas, aqui é despesa, né? Eu coloquei receita porque eu esqueci de trocar aqui. Copiei, colei e esqueci de trocar. As despesas efetivas são aquelas que diminuem o patrimônio do ente que as recebe. Por exemplo, pagamento de pessoal e de juros à dívida. Então lembra, a receita efetiva ela aumentava o patrimônio do ente público. Então a despesa efetiva ela vai diminuir o patrimônio do ente público. Como, por exemplo, ocorre quando o ente público paga pessoal. Quando paga pessoal, está saindo dinheiro para pagar o servidor e não está tendo nenhuma contrapartida imediata. Né? Quando paga juros da dívida, também. A amortização da dívida, não, mas os juros não vai ter nenhuma contrapartida para o governo. Ele não está reduzindo a dívida. O que reduz a dívida é a amortização, certo? Então, portanto, são despesas efetivas. E aí nós temos as despesas, e não receitas, as despesas não efetivas. São aquelas que não diminuem o patrimônio do ente que as recebe. Exemplo, aquisição de bens e amortização da dívida. Quando o governo compra um bem, está havendo uma despesa do ponto de vista financeiro? Sim, está saindo dinheiro dos cofres públicos. Do ponto de vista orçamentário também, porque tem que estar autorizado no orçamento aquele gasto. Mas, por outro lado, está entrando um bem para o patrimônio público. Está entrando bem para o patrimônio daquele ente. Então, isso compensa a saída de dinheiro, então vai ser uma despesa não efetiva. Quando o governo amortiza a dívida, amortizar significa pagar o principal, o capital. Quando o governo paga o principal, da mesma forma, está saindo dinheiro para pagar a dívida, mas está reduzindo a dívida. Então aí vai ser uma despesa não efetiva, não diminui o patrimônio do ente público. Okay? Classificação das despesas públicas quanto à natureza. Quanto à natureza, as despesas públicas podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. O que são as despesas orçamentárias? São aquelas despesas que precisam de autorização legislativa, precisam de autorização no orçamento. A grande maioria das despesas públicas, a maioria esmagadora, serão despesas orçamentárias. Tá? Via de regra, a despesa para ser realizada tem que estar prevista no orçamento, senão não pode ser realizada. Tá? A grande maioria das despesas entra aqui. Então é importante a gente guardar, na verdade, quais são as despesas extra-orçamentárias. Que são aquelas despesas que não constam do orçamento, por quê? Porque não dependem de autorização orçamentária, não dependem de autorização legislativa. E por que elas não dependem? Porque elas vão corresponder a saídas de valores que ingressaram anteriormente nos cofres públicos como receitas extra-orçamentárias. Vamos lembrar lá. O que eram as receitas extra-orçamentárias mesmo? Eram valores que ingressavam nos cofres públicos, mas o governo não podia gastar, lembra? Porque ele ia ter que devolver rapidamente para alguém ou teria que repassar para um terceiro.
Então, entrava nos cofres públicos, mas o governo não podia gastar. Essa era a receita extra-orçamentária. Muito bem. Quando o governo devolve ou repassa esse valor para quem tem direito, isso vira uma despesa extra-orçamentária. Então, toda despesa extra-orçamentária já foi uma receita extra-orçamentária um dia. Vamos ver os exemplos, para ficar claro. Exemplos de despesas extra-orçamentárias. Primeiro, devolução de fianças e calções. Aquele exemplo que eu dei para você, a empresa ganhou uma licitação para construir uma obra pública e ela teria que depositar 5 milhões de reais para garantir a execução da obra. Ela depositou. Naquele momento, para o governo, foi uma receita extra-orçamentária, porque não pode gastar esse valor, lembra? Aí a empresa terminou a obra, e aí pede o dinheiro de volta. Na hora que o governo devolve, vai sair dos cofres públicos como uma despesa extra-orçamentária. Outro exemplo, repasse de consignações. Aquele exemplo que eu dei do empréstimo consignado. O governo descontou do salário do servidor, empréstimo consignado, para repassar para o banco. Quando o governo repassa para o banco, é uma despesa extra-orçamentária. Pagamento de restos a pagar. Quando ele paga os restos a pagar, aí vai ser também uma despesa extra-orçamentária. Por quê? Porque a inscrição de restos a pagar gera uma receita extra-orçamentária. Então, na hora de pagar, vai sair como uma despesa extra-orçamentária. E pagamento de operações de aro. Nós vimos que as operações de aro são aqueles empréstimos de curtíssimo prazo que o governo faz para atender a insuficiência de caixa dentro do exercício financeiro. Ou seja, o governo pega o empréstimo, mas ele tem que devolver para o banco no mesmo ano, até o dia 10 de dezembro. Quando o governo pega o empréstimo, para ele é uma receita extra-orçamentária. Quando o governo devolve ao banco, é uma despesa extra-orçamentária, tá? Então é simples assim. A despesa extra-orçamentária, ela constitui ali numa devolução ou num repasse de valores que entraram como receita extra-orçamentária. Ficou claro? Muito bem. Continuando, e aí por ser dessa forma, a despesa extra-orçamentária ela não precisa de autorização do legislativo, ela não vai constar do orçamento. São despesas só do ponto de vista financeiro só. Classificação das despesas quanto à categoria econômica. Assim como as receitas, as despesas também são classificadas quanto à categoria econômica. Ó. E aí nós temos lá, quanto à categoria econômica, as despesas públicas podem ser correntes ou de capital. As despesas correntes são aqueles gastos frequentes que o governo tem sempre e que aí devem ser custeadas com receitas correntes. Né? Princípio básico que não se aplica só ao governo, não, se aplica à nossa vida também. As nossas despesas do dia a dia, nós temos que custear com as nossas receitas do dia a dia, não é isso? Eu tenho que pagar, se eu pago aluguel, se eu pago água, luz, telefone, por aí vai, essas despesas eu tenho que pagar com o meu salário. Eu não posso ficar pegando empréstimo no banco para pagar essas despesas. Porque vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais crédito, não vou conseguir pagar dívida e vou estar totalmente endividado no banco. Né? Então, as despesas correntes são gastos correntes, gastos frequentes, gastos de custeio, que o governo tem sempre. Então, ele vai precisar contar com as suas receitas correntes para pagá-las. Ah, mas as receitas correntes são poucas do governo. Em princípio, não há muito o que fazer. Até existe a possibilidade, tá? Em situações especiais, em algumas situações, que eu não vou falar aqui agora, do governo utilizar receita de capital para pagar a despesa corrente, mas é exceção, via de regra não pode. O que mais? As despesas de capital, por outro lado, são aqueles gastos, aquelas despesas eventuais, esporádicas, e aí elas podem ser financiadas tanto com receitas correntes como com receitas de capital. Vamos entender isso daí. Ó. Segundo a Lei 4.320, as despesas correntes são aquelas que estão em cima com azul mais escuro. Podem ser despesas de custeio ou transferências correntes. Despesas de custeio é a despesa que o ente público tem para manter algo que já existe. Por exemplo, pagamento de pessoal, combustíveis para viaturas, reforma de edifícios, desde que não esteja fazendo nenhuma alteração substancial. São despesas de custeio, para manter o que já existe. Tá? A transferência corrente é quando o ente público transfere esse valor para que um outro ente gaste com despesa corrente. Mas, professor, você não tinha falado que transferência corrente era receita corrente? Por que agora está como despesa corrente? Porque depende do ente para o qual você está olhando. Né? Por exemplo, a União repassa dinheiro para o Estado fazer reformas em imóveis históricos. Tinha, inclusive, um programa do governo que financiava isso. Veja,
Para a União que está transferindo dinheiro, é uma despesa, concorda? Vai ser uma despesa corrente na modalidade de transferências correntes. Para o Estado que está recebendo esse dinheiro, é uma receita, que vai ser uma receita corrente na modalidade também de transferências correntes. E o mesmo valor que está saindo lá na União está entrando no Estado, tá? Por isso que o nome é o mesmo. Despesas de capital. Nós vimos são aquelas despesas eventuais que o ente público tem para pagar despesas que ele não tem sempre, né? E que normalmente e que vão poder ser financiadas tanto com receita corrente como com receita de capital. Quais são as despesas de capital, de acordo com a lei? Primeiro, nós temos os investimentos. O que é investimento? Investimento é o gasto que o governo tem com a criação de um bem ou serviço público novo. No investimento, o governo está criando algo novo, ele está acrescentando algo ao PIB. Por exemplo, quando o governo constrói uma escola, ou constrói um hospital, ou constrói uma rodovia, um aeroporto, ele está fazendo um investimento, ele está criando algo que não existe, concorda? Ou quando ele faz diretamente, ou quando ele contrata uma empreiteira para fazer isso, não tem problema. Mas está fazendo por ordem do governo, investimento. E o que são as inversões financeiras? Inversões financeiras é quando o governo ele compra algo que já existe, algo que já está no mercado, ele não está criando aqui, não está construindo. Exemplo, a União está precisando instalar um órgão dela no centro de uma cidade e ela compra um imóvel que já existe para instalar ali a unidade dela. É uma transferência, é uma inversão financeira, certo? Por quê? Porque ela está comprando já imóvel que já existe, ela não mandou construir. Veja que, do ponto de vista do patrimônio público, ambos estão aumentando o patrimônio público, por isso que ambos são receitas de capital. Aliás, despesas de capital, só que tem diferença. No investimento, o governo está criando algo novo, ele está aumentando o PIB, está incentivando a economia, ele está contratando uma empresa que vai contratar trabalhadores para construir aquilo. Já na inversão financeira, o governo não está acrescentando nada à economia, concorda? Na inversão financeira, o governo só está comprando algo que já está no mercado, só está trocando de dono aquele bem, tá? Está escrito financeira, mas é financeira, tá? E nós temos as transferências de capital. O que são transferências de capital? São valores que o ente público ele repassa a um outro ente para que aquele ente que está recebendo gaste em despesas de capital. Então, por exemplo, se a União repassa para o Estado um dinheiro para o Estado construir hospitais. Para a União é uma despesa de capital, na modalidade de transferência de capital, porque o dinheiro está indo para ser gasto, né? Na construção de hospital, que é uma despesa de capital. Então, para a União, esse repasse é uma transferência de capital, e para o Estado que está recebendo, essa receita vai ser uma transferência de capital também, ok? Então, veja que as transferências correntes de capital são irmãs. Ambas representam transferências voluntárias que o ente da federação faz a outro. Qual que é a diferença? Para que aquele recurso vai ser usado? Se ele for usado para uma despesa de capital, vai ser uma transferência de capital. Se ele for usado para uma despesa corrente, vai ser uma transferência corrente. Ficou claro? Essa é a divisão aqui das despesas públicas, em correntes ou de capital, de acordo com a Lei 4.320. O MCASP ele faz uma divisão um pouquinho diferente, tá? O MCASP ele divide as despesas correntes em 3 grupos. O MCASP divide as despesas correntes em 3 grupos. Primeiro, pessoal e encargos sociais, a primeira categoria. Segunda categoria, juros e encargos da dívida. E terceira categoria, outras despesas correntes, tá? Então, segundo o MCASP, as despesas correntes, ao invés de dividirem em custeio e transferências correntes, elas dividem-se em, primeiro, pessoal e encargos, segundo, juros da dívida, encargos da dívida, e terceiro, outras despesas correntes. Aí ele não usa essa classificação de transferências correntes, o MCASP, professor? Não, porque ele tem uma outra classificação, vai ter um outro índice que vai dizer se é o próprio ente que vai executar ou não. E no caso das despesas de capital, também muda um pouquinho. Segundo o MCASP, as despesas de capital se dividem, as 2 primeiras categorias são iguais, investimentos e inversões financeiras, mas a terceira categoria ele chama de amortização da dívida. Tá? Então, para MCASP são despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Veja aqui, quando o ente público está pagando um empréstimo para alguém, normalmente ele vai devolver, lembra, o principal e os juros. O principal que ele está devolvendo, que é o capital,
vai ser uma despesa de capital para ele. Agora, os juros que ele está devolvendo vai ser uma despesa corrente. O MCASP deixa isso muito claro na sua divisão. Ok? Muito bem. Continuando aí, então. Falar sobre a classificação das despesas quanto ao aspecto institucional. Isso aqui é um ponto importante que muitas vezes os professores nem têm tempo de explorar na aula, mas é importante o aluno saber. Tá? É uma classificação bastante usada, é usada hoje uma classificação obrigatória no orçamento. E essa classificação institucional, ela tem esse nome porque ela vai dizer qual instituição que vai gastar aquele dinheiro. Aí eu coloquei lá, ó. Isso daqui retirei do MCASP. A classificação institucional busca responder a seguinte pergunta: quem será o responsável pelo gasto? Ou seja, qual unidade orçamentária será responsável por executar aquela despesa? Porque o governo ele vai arrecadando, né, os recursos ao longo do ano e ele vai repassando para as unidades que vão gastar aquilo, tá certo? Porque não é o órgão lá de Brasília, normalmente, que faz as aquisições, que paga pessoal. Quem faz isso é o órgão que está lá na ponta. Então, esse órgão que está na ponta é que vai executar, que vai ser aí a unidade orçamentária ou unidade gestora. Tá? Então, vai dizer quem que vai ser responsável por esse gasto, qual unidade orçamentária que vai gastar. É isso que a classificação institucional busca responder. E ela está estruturada em dois níveis: órgão orçamentário e unidade orçamentária. No governo federal, o Código da Classificação Institucional compõe de 5 dígitos, sendo os 2 primeiros reservados à identificação do órgão e os demais reservados à identificação à unidade orçamentária, conforme exemplos que eu vou trazer aqui para você. Exemplos que eu tirei também do MCASP. Ó. Então, olha só, lá em cima tem 5x lá, né? 5 letras X. Os 2 primeiros representam o código do órgão orçamentário. E os 3 últimos é uma subdivisão do órgão chamada de unidade orçamentária. Então, olha só, normalmente o órgão está ligado a um ministério, tá? Normalmente é um ministério ou secretaria. E os 3 últimos ali vão dizer qual que é a instituição de fato que vai gastar isso. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Você tem aqui o órgão 26.000. O órgão 26.000 é o Ministério da Educação. Aí ele tem várias unidades orçamentárias dentro dele. Eu peguei só 3 de exemplo, mas são várias, tá? Então, por exemplo, você tem 26.242, que representa a Universidade Federal de Pernambuco. Você tem o 26.277, que representa a Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, e 26.403, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. Então, olha aí, esses 3 primeiros estão todos dentro do Ministério da Educação, tá? Então, se eu olho, é que a despesa pública, ela tem um número gigantesco que identifica. E lá em um trechinho dela, eu tenho esses 5 números que representam a classificação institucional. Então, se naquele trecho eu vejo ali 26.242, eu sei que aquele recurso vai ser repassado à Universidade Federal de Pernambuco. É a Universidade Federal de Pernambuco que vai gastar aquele dinheiro. É ela que está autorizada a gastar aquela despesa. Se está 26.403, eu sei que é o IFAM lá do Amazonas que está autorizado a gastar. Outro exemplo aí, ó. O Ministério da Justiça, o código dele é 30.000. 30.000. E aí dentro dele você tem vários órgãos. Por exemplo, o 30.107, que é o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, né? Polícia Rodoviária Federal. Tem o 30.109, que é a Defensoria Pública da União, e o 30.911, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ficou meio desalinhado aí, mas pelo número dá para ver que pertence ao Ministério da Justiça, né? Todos começam com 30, certo? Então, por exemplo, se tem lá na despesa pública um trechinho que está escrito 30.109 no código, eu sei que aquela despesa foi destinada à Defensoria Pública da União. É a Defensoria que vai poder gastar, tá? E por fim, outro exemplo aí, ó, Ministério dos Transportes, o código dele é 39.000. As 2 últimas unidades orçamentárias são dentro do Ministério dos Transportes. Por quê? Porque justamente ó, o código delas começa com 39. Tem a 39.250, que é a NTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, e 29.252, que é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então, se tiver lá, no código lá da despesa, 39.250, no código da classificação institucional, eu sei que esse dinheiro vai ser gasto pela ANTT, ok? Essa é a classificação institucional. Aí nós temos a classificação funcional programática, que tem sido cada vez mais cobrada em provas, é importante a gente entender. Veja, na classificação, assim como na classificação institucional,
Na classificação funcional programática, você não tem que guardar as categorias, porque são centenas, acho que chegam a milhares na classificação funcional programática. Na institucional e na funcional programática, você tem que entender a lógica, certo? De classificação. Então vamos entender. A classificação funcional programática, ela tem esse nome porque ela combina a classificação funcional com a classificação programática. Por isso, funcional programática. E o que é a classificação funcional? Tá lá, ó. Tá lá. A classificação funcional da despesa, ela indica as áreas de atuação do governo, como educação, saúde, transporte, entre outras. Ou seja, indica qual a área de gasto do governo está relacionado com a missão institucional do órgão. Tá? Então, a classificação funcional, ela vai dizer em qual área de atuação do governo aquele valor vai ser gasto. Ué, professor, mas só vendo aqui a classificação institucional eu já não consigo saber? Não. Porque, às vezes, a instituição ali ela tem uma função principal, né? Mas ela pode ter várias auxiliares. Ou mesmo ali, ó, pega a classificação 26242, Universidade Federal de Pernambuco. Ao olhar a classificação institucional, eu sei que aquele valor vai ser repassado para a Universidade Federal de Pernambuco. Só que só vendo isso eu não sei se a Universidade Federal de Pernambuco vai usar aquilo para pagar pessoal, se vai usar para pesquisa, se vai usar para reforma de prédios, para ampliação das suas instalações. A classificação institucional ela só diz quem vai gastar. A classificação funcional programática vai me ajudar a detalhar melhor isso. Tá? Então, a classificação funcional indica qual a área de gasto do governo que aquele gasto está sendo realizado. Vai estar relacionado com a missão institucional do órgão. E ela está estruturada em funções que são indicadas por 2 dígitos, que se subdividem em subfunções indicadas por 3 dígitos, conforme exemplos que nós vamos ver. Então, assim como a classificação institucional, a classificação funcional ela também se utiliza de 5 dígitos. Tá? Só que, diferente da classificação institucional que diz quem vai gastar o dinheiro, a classificação funcional diz em que área de atuação do governo aquilo vai ser gasto. Né? Como, por exemplo, pesquisa, pagamento de pessoal, investimentos e por aí vai. Ó, vou dar exemplos aqui para ficar claro. Tem uma tabela grande no MCASP, aqui eu peguei só um pedaço dela. Olha aqui, as funções, elas são sempre indicadas por 2 dígitos. 01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente. As subfunções são indicadas por 3 dígitos. 031, 032, 061, 062 e por aí vai. Cada função tem as suas subfunções. Então, por exemplo, função legislativa. O código da função é 01. E tem 2 subfunções. Ação legislativa, são gastos relacionados à produção de leis, e controle externo, que é uma das funções do Poder Legislativo. Então, se eu observo, por exemplo, que lá na despesa pública, na parte da classificação funcional, tem o código 01031, olhando nessa tabela eu sei que isso daí está sendo gasto na área de produção de leis, na área legislativa, né, na área principal de atuação do Poder Legislativo, que é elaborar leis. Por outro lado, se tem o código 02061, eu sei que é a função judiciária, subfunção ação judiciária. Então, é um gasto que é feito na área do Poder Judiciário. Por exemplo, pagamento de juízes. Né? Ó, se está sendo gasto na classificação 04124, eu sei que é um gasto com controle interno. Pode ser do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, mas normalmente do Poder Executivo, né, que tem uma estrutura maior. Então, por exemplo, gastos com a Controladoria Geral da União vão estar no 04124. Ok? Tem outros exemplos aí também, ó. Na área da saúde, tem lá uma despesa que tem o código 10.301. Então eu sei que é um gasto na área da saúde, especificamente na atenção básica que é dada. Né? Ou, por exemplo, aí 10.304 é na área de vigilância sanitária. Ou 09271, está falando aí da previdência, gastos na área da previdência comum, do regime geral de previdência. Agora, importante, ó, embora cada função tenha suas subfunções, uma função ela pode ser combinada com uma subfunção que não lhe seja correspondente. Então, eu posso classificar, pegar uma função e classificar com uma subfunção de outra função. Olha só, vou dar exemplos. Assim, por exemplo, caso o Ministério da Saúde realize uma campanha publicitária sobre vacinas, tá? Essa ação poderá ser classificada com a função saúde, já que é a categoria relacionada à competência do órgão, o Ministério da Saúde cuida da saúde, não é isso? Então, a função vai ser 10 saúde. Só que aí eu posso colocar como subfunção comunicação social. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar aqui, ó. É que acabou cortando aí.
Comunicação social está dentro de administração, 131. Então ele vai estar classificado como 10131, tá? Eu peguei a função saúde, peguei a subfunção da função administração. Outro exemplo, se fosse gastar, por exemplo, com controle interno do poder legislativo, preste atenção, controle interno do poder legislativo. Eu vou classificar como função 01, porque está relacionado, né, a função principal, a função institucional e do órgão, 01. Só que na hora que eu for pegar a subfunção, eu vou pegar a subfunção 124. Por quê? Porque é controle interno. Então veja que eu posso combinar, e normalmente se faz isso, uma função com subfunção de outra função, tá? É porque a ideia é o seguinte, mais ou menos, né, vamos comparar, não tem aquela história que nós temos 3 poderes, e cada poder tem funções próprias, mas pode exercer de forma imprópria, de forma atípica, funções de outros poderes? A ideia aqui mais ou menos é essa. Cada função tem as suas subfunções típicas, mas dependendo da situação eu posso classificar em outras, né? Quer ver um outro exemplo? Convênio, pagamento de convênio para membros do Poder Judiciário ou para servidores do Poder Judiciário. Então vamos imaginar que o tribunal ele pague convênio para os servidores e para os magistrados. Como é que isso seria classificado, essa despesa com convênio? 02, função judiciária, subfunção aqui da saúde, ó, 302 provavelmente, né? Assistência hospitalar e ambulatorial. Então seria classificado aí, tá? O importante é guardar, então, que a classificação funcional, ela vai classificar o gasto de acordo com a área de atuação do governo. Ele vai ter a função e a subfunção. Cada função tem as suas subfunções próprias, mas nada impede de eu combinar uma função com uma subfunção de outra função. Vamos lá. Aí nós temos a classificação programática, que nós estamos falando da classificação funcional programática. Já falamos da parte funcional, agora a parte programática. A classificação programática traz a categorização da despesa segundo a estrutura de programa. Ação, que é o projeto, atividade ou operação especial, e subtítulo, localizador do gasto, cujo objetivo é identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento interministerial de programas, permitindo a interligação entre as metas do PPA e os recursos do orçamento. Professor, explica melhor isso. Explico. O PPA, o Plano Plurianual, é um planejamento que o governo faz de 4 anos, em que ele coloca lá quais serão os programas que ele vai desenvolver nesses 4 anos e as metas, tá? Então, cada programa do PPA tem as suas metas, tem lá os seus objetivos e as suas metas. A classificação programática vai fazer a ligação entre a despesa e o programa. A despesa está na lei orçamentária anual. E ela tem um código que identifica o programa lá do PPA em que aquele gasto está sendo feito. A ideia é essa. E aí eu consigo saber, então, olhei aqui que essa despesa está no programa número tal. Aí quando eu olho no PPA, eu olho o programa, sei lá, Saúde da Família. Então eu sei que é um gasto na área do programa Saúde da Família e que tem as metas tais nos próximos 4 anos, certo? Então, a classificação programática permite a interligação entre o PPA e a lei orçamentária anual. Os programas são previstos no PPA e são divididos em ações. E as ações podem ser de 3 tipos. Isso aqui cai bastante em prova. Ó. As ações é tudo aquilo que o governo vai fazer para viabilizar a meta. Porque não adianta eu ter uma meta se eu não colocar mãos à obra, se eu não me esforçar para cumpri-la, né? Então, as ações é aquilo que o governo vai fazer para cumprir as metas. E aí, elas podem ser de 3 tipos: atividades, projetos e operações especiais. Ó, atividade é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação do governo. Então, olha só, atividade é aquela ação que o governo desenvolve sempre, continuamente, não é algo localizado no tempo. Exemplo, pagamento pessoal, vacinação, são pagamentos de combustível, né, de contas de consumo, são atividades que o governo tem sempre, ele tem que estar sempre exercendo isso, exercido de forma contínua. Então é uma atividade, porque é uma ação exercida de forma contínua e permanente. Aí nós temos o projeto. O projeto é um instrumento para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais decorre um produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação do governo. Um projeto, a gente aprende até isso lá em administração, né? Todo projeto ele é limitado no tempo. Então, por exemplo, construção de um hospital. É uma atividade ou é um projeto para o governo?
É um projeto, porque é limitado no tempo, tem começo, meio e fim, tá certo? Agora, pagamento dos servidores que trabalham no hospital. Aí é uma atividade que o governo vai ter que fazer isso sempre. Então, o projeto é limitado no tempo, a atividade não. Mas em ambas, eu tenho aí um produto ou serviço que seja necessário à manutenção da ação do governo. Aí, por fim, eu tenho as operações especiais, que são aquelas despesas que não contribuem para a manutenção, como contribuem a atividade, e nem para a expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, como contribui o projeto, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Então, veja, na atividade, eu tenho uma ação contínua e permanente que vai manter o programa de governo. No projeto, eu tenho uma ação limitada no tempo que vai gerar um produto que vai expandir ou aperfeiçoar a ação de governo. Já na operação especial, não tenho nada disso. Na operação especial, tem um gasto que eu tenho que fazer, mas que não vai contribuir em nada. E por que eu tenho esse gasto? Porque tem que fazer, porque a lei assim determina. Exemplo, pagamento da dívida. Quando o governo paga a dívida, é uma despesa. Mas isso é uma atividade? Pode até dizer, a atividade que o governo paga sempre, mas não está colaborando para a manutenção da ação do governo. Ele paga porque senão pode ser cobrado. Também não é um projeto, porque não está resultando nada novo, né, do pagamento da dívida. Não está resultando nenhum produto novo. Então, é uma operação especial. Outro exemplo, quando o governo paga uma indenização a alguém, ou uma multa, também é uma operação especial, tá? São aqueles gastos que o governo tem que fazer, obrigatórios, mas podemos dizer que são inúteis, né? Por quê? Porque não geram, não contribuem nem para a manutenção e nem para o aperfeiçoamento das ações do governo. Então, quanto menos operações especiais tiver, melhor. Mas são gastos que o governo sempre tem que ter, não tem jeito, tá certo? Então, não classifico nem como atividade, nem como projeto, eu vou classificar essa ação como uma operação especial. Muito bem. Com isso, então, nós falamos aqui, falei com você aqui, dei uma introdução, né? As divisões aí da receita e da despesa pública, que é um assunto aí que vale a pena o aluno estudar com mais calma, porque é um assunto que cai bastante em provas, tá certo? Bom, e aqui lembrando, mais uma vez, como nós fizemos lá no início do vídeo, que nós vamos começar no dia 15 de setembro as nossas aulas pelo Zoom. Para você que está estudando aí para concurso em geral. Nós teremos as seguintes disciplinas: auditoria, administração financeira orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística, tá? Matérias essenciais aí. Então você que está estudando para concurso em geral, especialmente na área fiscal, área de controle, são matérias que caem muito. Então você pode entrar no nosso site lá do Qualis e contratar, inclusive há a possibilidade de contratação dessas matérias isoladamente, separadas, tá? E se você contratar até o dia 14 de agosto, daqui a pouquinho acaba, você vai ter um desconto aí especial de 10%, ok? Vamos ficando por aqui, foi um prazer ter você conosco. Se você gostou, deixa o seu like. E se não tiver inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que você está nos ajudando bastante. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!